começar falando de futebol, 10ª rodada do Campeonato Brasileiro nesse fim de semana, com os times mineiros em campo, e Cruzeiro e Bahia lá em Salvador. O Pepa tá tendo alguns problemas no ataque. O Nicão poderia ser uma opção, mas ele não tem jogado, e a gente vai entender agora por quê. Por trás desse nome, uma carreira vitoriosa. Sabe de quem? De um escolhido! Uma camisa 10, marcada por títulos e por superação. Bastaram 7 minutos para Nicão fazer o seu primeiro gol com a camisa do Cruzeiro. Nicão chegou ao Cruzeiro para ser titular, mas não entra em campo há 3 jogos. A confiança é total em todos, são momentos. Há momentos que uns estão melhores, outros não estão tão bem. Todos nós, comissão, direção, staff, colegas, nós não podemos deixar cair ninguém. Mas a queda de rendimento do Nicão no Cruzeiro é grande. A última vez que o Meia entrou em campo como titular foi na 3ª rodada do Brasileirão contra o Bragantino. De lá pra cá, foram 8 jogos em que o camisa 10 só foi utilizado por Pepa 3 vezes. Os poucos minutos jogados não são por problemas físicos. Ao contrário da temporada passada no São Paulo, em que as lesões foram rotina, o camisa 10 passou pelo departamento médico da Toca da Raposa uma única vez, ainda no Campeonato Mineiro. Quando Pepa chegou, Nicão ganhou sequência, mas perdeu espaço dentro do estilo de jogo do técnico português. Eu acho que ele perdeu espaço para o Wesley muito pelo que o Pepa quer para esse jogador aberto na direita. Acho que na cabeça do Pepa esse cara tem que ter uma capacidade de velocidade, uma capacidade de puxada de contra-ataque que o Nicão não entrega. O lado emocional também chama atenção. Na goleada para cima do América, um vídeo de bastidores do clube revelou o contraste de Nicão com a alegria dos companheiros. O abatimento foi explicado depois pelo jogador. Era Dia das Mães e o camisa 10 perdeu a dele, que era torcedora declarada do Cruzeiro. É uma pena da minha mãe, que eu perdi aos 8 anos, não tá aqui para poder ver, né, o time que ela torcia muito. O lado emocional do Nicão me preocupa. Se a gente for comparar o Nicão de hoje com o jogador que ele era, no Atlético Paranaense, um jogador protagonista, um jogador confiante, um jogador importante para o time funcionar, é evidente que ele mesmo deve estar muito insatisfeito com o que está vivendo. Mas até onde fez história, Nicão enfrentou momentos difíceis. Quando foi anunciado no Atlético Paranaense, ouviu muitas críticas. Um cara que chegou totalmente desacreditado, como mais um, né? E hoje com status de ídolo. Foram mais de 300 jogos com a camisa do Furacão, 49 gols e 6 títulos, entre eles a Copa do Brasil e o bi da Sul-Americana. Ganhou o status de ídolo, uma relação que ainda não conseguiu construir com a torcida do Cruzeiro, que comemorou só 2 gols do Meia até agora. Nicão, frio, gelado. O Nicão tem capacidade de jogar por dentro, na vaga do Matheus Vital, e aberto no lado esquerdo também, no lugar do Bruno Rodrigues. Com todo o Brasileirão pela frente, essa camisa pesada pode voltar a brilhar, para Nicão, enfim, reencontrar o bom futebol que o trouxe de volta para Minas Gerais. Aproveitar que o assunto é Cruzeiro e vamos pra Toca da Raposa com a Lud Ciência. O Cruzeiro tá a 5 jogos sem vencer na temporada, 3 no Brasileirão. O que o Pepa tá preparando pra esse jogo contra o Bahia, Lud? Boa tarde. Fala, Maurício, muito boa tarde pra você. Feriadão, né? O time já treinou hoje pela manhã aqui na Toca da Raposa. O pessoal até aproveita pra vir pra cá, tirar foto com os ídolos. E no treino de hoje, ó, o Lucas Oliveira, que tava fora do Clássico, tá treinando normalmente, deve ser titular nessa partida. Bruno Rodrigues, artilheiro da equipe, ainda é dúvida por causa daquele edema na coxa, mas tá treinando também normalmente. O Kaique, lateral esquerdo, que tava com a seleção sub-20, já tá de volta e à disposição do técnico Pepa. Amanhã o time também treina por aqui, atividades mais leves pela manhã. No fim do dia viaja para Bahia para o confronto de sábado lá na Arena Fonte Nova. Maurício. Tá certo, Lud, obrigado pelas informações, tá liberado. Vamos falar do Cruzeiro. Diga lá, Fred Teixeira, vamos começar por onde, hein, Fred? Já o Cruzeiro, vamos falar primeiro dos bastidores. O Cruzeiro tem tido um cuidado extra com relação às pratas da casa, principalmente depois daquilo tudo que viveu com o famoso caso Vitor Roque. O Cruzeiro tem
feito um pente fino nos contratos daqueles jogadores da base que podem sim vir em um tempo médio ou curto até a serem utilizados no time profissional. E um deles é o zagueiro Juan Santos. Ele teve o contrato renovado pelo Cruzeiro. Esse contrato venceria só em 2024, mas foi renovado com uma valorização salarial para o atleta até o final de 2026. O Juan Santos, para quem não sabe, quem ainda não conhece muito o jogador, ele é o filho do Narciso, que foi zagueiro também da seleção brasileira, chegou a representar o Brasil nos Jogos Olímpicos e tem uma carreira também de ser aproveitado nas seleções de base. Recentemente, ele estava no Palmeiras. O Palmeiras, inclusive, ainda detém parte dos direitos econômicos do atleta. 30% pertencem ao Palmeiras, 60% ao Cruzeiro e 10% ao próprio jogador. Ele recentemente foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, que fez 3 amistosos preparativos lá na Espanha. Não foi convocado para o Mundial, mas é um atleta que está sendo sim analisado pelo Ramon Menezes, que é hoje o técnico da seleção sub-20 e o técnico interino da seleção principal do Brasil, e acabou sendo valorizado com isso também. Então é um atleta que tem possibilidade de em breve estar no elenco principal. Até hoje fez só uma partida no time de cima, no ano passado, quando ainda era comandado pelo Pesolano. Isso que eu ia te perguntar, o Pesolano chegou a dar oportunidade para ele, né? Não foi na Série B, né? Isso, na Série B do Brasileiro, quando o Cruzeiro já havia conquistado o título. O Cruzeiro teve aquele momento de queda, claro, normal, já tinha conquistado todos os objetivos, teve uma série de jogos sem vitórias. Aí o que o Pesolano fez? Começou a colocar oportunidade para garotos. Xavier, volante, o Juan Santos foi um deles. Ele entrou naquela partida contra o Novo Horizontino, vitória do Cruzeiro por 4-1. Ele entrou na reta final do segundo tempo, fez sua estreia com a camisa celeste e está agora aguardando uma oportunidade. A gente tem visto os zagueiros do Cruzeiro sendo tão criticados, quem sabe em breve também possa ter essa chance. É um garoto muito jovem, 19 anos apenas, mas pode ter uma boa caminhada à frente do Cruzeiro. Por enquanto, vem treinando só com a equipe sub-20. Não fez ainda testes, não foi avaliado proximamente pelo Pepa por enquanto. Mas o Pepa vem dando oportunidades no treinamento para vários jogadores do sub-20. Pode ser que a vez do Juan Santos também chegue em breve. Aqui, 19 anos, 1,87 m. Alto pra caramba, né? E tem no DNA, né? Porque é filho do Narciso. Narciso jogou muita bola, jogou no Santos, jogou em vários clubes, jogou na seleção. E esse garoto realmente a gente ouve maravilhas. Quando ele esteve em campo, eu acho que até comentei esse jogo, Cruzeiro Novo Horizontino. Novo Horizontino e Cruzeiro, né? Isso. Foi lá. Muito pouco, né? Ele jogou um jogo só como pelo profissional. Então, mas quem tá lá dentro acompanhando o treinamento é que sabe, né? Tem como valorizar, tem como avaliar isso aí. Se o Cruzeiro renovou com ele é porque vê nessa possibilidade, não só de negócio, né? Mas como ele também ser um jogador aproveitado pelo profissional. O Cruzeiro 2023, não só do Pepa, mas de uma forma geral, o Cruzeiro deste ano dá a volta à Série A, mas desde o início, né? Quando começou a ser montado no Campeonato Mineiro, ele é um time menos base? Menos base, muito menos base. Aliás, é uma crítica, né, que a torcida tem feito ao Pepa, né? A gente recebe muitas mensagens sobre isso, eles até apontam os jogadores, blá, 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 blá. Mas o pessoal que conhece mais a base. Eu também me pergunto o motivo, porque simplesmente a SAF, né, gente? A gente tem que ser muito realista em relação ao que é a SAF. SAF, ela foi feita para ter lucro, é uma empresa. Você só vai ter lucro quando houver vendas, patrocínio e tudo mais, mas do que é seu mesmo, que é o caso desse menino. Mesmo que você tenha parceria com outros e tal, mas você vai ter lucro quando esses jogadores forem vendidos para o exterior e tudo mais. É claro que uma renovação como essa aumenta a multa rescisória, que é isso que eles querem fazer em função da questão do próprio Vitor Roque. Vitor Roque tem lá no Ultimar entrevista com o Luiz Felipe Scolari, que é onde ele está hoje, né, no Atlético Paranaense. Ele fala muito bem dele, das características, o que pode acontecer com
com ele, aí dá pra você ver o tamanho que foi essa frustração do Cruzeiro de ter perdido esse jogador. Agora, na questão da base, me chama a atenção mais um fato, né, Pedro, Seabra e Fred. A base hoje treina com o profissional, né? Eles estão no mesmo campo, então é mais ou menos como era antes. Você vê o profissional treinando, muitas imagens você vê o profissional treinando com o sub-20, né? Você vê que eles participam do treinamento. Então, eu acho que existe uma observação do Pepa. Não estou defendendo aqui o fato da não utilização da base. Eu acho que existe um trabalho do Pepa, sim, de observar esses garotos. Se ele ainda não colocou ninguém, é pela dificuldade que ele tem na questão Copa do Brasil, questão brasileiro, é necessário experiência. Nenhum jogador também da base sabe que não vai entrar na melhor condição, né? Ele sempre vai entrar para resolver um problema. Não é assim que começa, não é isso. Vou aproveitar ele desde o início, vou formar um time baseado. Não tem. Então, acho que daqui a pouco é capaz a gente ver alguém aí da base aparecendo melhor na equipe do Cruzeiro. E pode ser mais rápido do que a gente pensa. Eu acredito, tô apostando aqui que vai ter essa surpresinha já na lista de relacionados para a partida contra o Bahia no sábado. O Arielson pode pintar nessa lista, é um jogador do sub-20, um jogador de beirada, muita velocidade, tem habilidade, pode ser uma alternativa para entrar, ao menos na lista de relacionados, talvez no lugar do Juan Christian, que é outro garoto, é um pouco mais velho, já tem 23 anos, o Arielson não, 19 anos também, é um jogador que tem um grande futuro na minha visão. É o que teve a contusão, não? Ele teve uma contusão no ano passado, sim, mas se recuperou plenamente, já vem jogando essa temporada inteira, tem feito boas partidas pelo sub-20, tem marcado gols também, então é um jogador que tem uma outra característica. E, é claro, ninguém confirma isso, mas nos treinos da Toca, o Pepa teria treinado a equipe com uma formação sem um homem de referência. Laterais do Cruzeiro. A gente até conversava mais cedo, né, Fred, sobre as reposições. Uma delas pode estar de saída a qualquer momento, é o que a gente já está falando aqui há alguns dias, né? Isso, trata-se do Kaique, o lateral esquerdo, que foi bem na seleção sub-20, apesar do Brasil ter sido eliminado por Israel. Kaique teve participação de destaque e já começam a ter as sondagens do futebol português, futebol dos Estados Unidos. Então é um jogador que para a próxima janela, quando abrir novamente, não sei se o Cruzeiro vai ter como segurar o atleta. Foi valorizado com a participação na seleção sub-20, então é um jogador que está muito bem cotado. Seria o substituto à altura, até pelo que ele demonstrou no final do ano passado e alguns jogos desse ano também, para o Marlon numa eventualidade. Porque o Marlon tem jogado praticamente todas as partidas. É uma sequência muito puxada. Desde que ele estreou naquele último jogo com o Pesolano, ele praticamente foi titular em todos os outros. Então vai chegar um ponto que o Marlon não vai dar mais conta. Mesmo sendo jovem, né? E pra mim, no nível técnico, na forma de jogar, é o melhor jogador do Cruzeiro. Sim. Do time todo é o melhor jogador do Cruzeiro. Mas penso que o Kaique não deixaria o nível cair tanto assim. Aí quando você tem uma substituição dessa, você vai substituir o cara que é considerado o melhor jogador do Cruzeiro, só pegar as seleções aí que estão sendo feitas nas rodadas. É dificílimo, mas que não tem o Marlon. E acho que até é uma observação que vale ser feita em termos de futuro do jogador. Aí você não tem essa reposição. Vamos lá, Igor Formiga, né? Que aí foi o que caso é o do William. Foi um desespero aquele jogo. Na direita. Desculpar, eu tenho o maior carinho pelos jogadores. Detesto quando as pessoas falam assim, nossa, não tem, porque pode jogar assim. Agora tem que melhorar, não tem ritmo, não sei o quê. Mas foi um desespero aquele dia do Igor. Na direita que é o X da questão. O Igor Formiga, até o momento, ainda não mostrou um futebol do mesmo nível, ou num nível pelo menos próximo ao que o William vem executando. E mesmo o Wesley Gasolina, que está em fase de final de recuperação, também nas vezes em que foi acionado no ano passado, também deixou um pouco a desejar. Um pouco não, muito, né? O Gasolina não chegou a ser
titular ou brigar pela posição. Chegou a ser titular porque ele foi escalado pelo Pessolano como titular, mas não foi o cara que a gente falou, esse é o lateral direito do Cruzeiro. O Igor Formiga, a mesma coisa. O Formiga, ele tem entrado até em alguns jogos razoavelmente bem. No jogo contra o América ele entrou bem, manteve o nível, mas não é o jogador que vai resolver o problema da lateral do Cruzeiro. Titulares do Cruzeiro hoje são William e Marlon, beleza. E a reposição? Não tem. A gente até falava aqui ontem sobre o argentino, né? Que o Cruzeiro estaria conversando, estaria sondando. Provavelmente, se esse argentino for contratado, os dois não vão ficar, né? Tanto o Gasolina quanto o Formiga. Não são jogadores que vão ficar. O Cruzeiro vai ficar com 4 laterais direitos. Aí é um negócio bem complicado. E sobre a esquerda, quem mais tem na lateral esquerda hoje? Aí que tá. Não tem. Né? Pois é. O que tem está a ponto de não ter, de ir embora também. Que é o Kaique. Pois é, e aí o Marlon se contundiu, ou o Marlon tomou um cartão vermelho, ou vai ter que jogar com 3 zagueiros, alguém improvisado ali, ou então vai ter que puxar alguém da base e seja que Deus... O lateral que foi citado da Argentina, do Estudiantes, Leonardo Godoy. Ainda não há nada oficial, né? O Cruzeiro não confirma negociações em andamento, aquelas velhas aspas que nós temos. Mas o time dele falou. Exatamente. Né? Que há negociação, sim, que há interesse assim. Se vai concretizar, aí é outra coisa. Fred Teixeira, a última do Cruzeiro. A última do Cruzeiro é que terá em breve a presença de um ídolo da torcida novamente na Toca da Raposa. Trata-se de Alex, aquele cérebro do time de 2003, campeão da Tríplice Coroa. Claro que agora ele assume uma outra função, ele é treinador, passará por uma semana ao menos junto com o técnico Pepa e a sua comissão técnica para se aprofundar em seus estudos como treinador. O Avaí foi o último clube, o único clube que ele dirigiu profissionalmente, acabou sendo demitido pouco depois do início da Série B do Brasileiro e vem fazendo períodos de estágios, vamos dizer assim, com outros clubes. Teve recentemente no Palmeiras, do técnico Abel Ferreira, e agora com o Pepa no Cruzeiro. São clubes que o Alex tem uma referência gigantesca, foi ídolo nos 2 clubes e está tentando aprender para quem sabe no futuro poder ter oportunidades também como treinador, e por que não no próprio Cruzeiro mais pra frente. Vamos aguardar.